Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao canal Canis Lusos, um canal dedicado à psicologia e educação canina e ao universo canino no geral. No vídeo de hoje do Guia de Raças vamos falar sobre o Beagle, um cão de caça que é também dos favoritos das famílias para ter como cão de companhia. Segundo pesquisas, o Beagle foi o cão mais pesquisado pelos internautas portugueses durante o último ano, e não é de estranhar, para além das dimensões reduzidas e do pelo curto de fácil manutenção, é um cão meigo e brincalhão. História e origem. O termo Beagle era genericamente usado desde a Idade Média para se referir a cães de pequeno porte, tais como os Glove Beagles e os Pocket Beagle, este último com um tamanho de cerca de 20 cm, embora essas raças tenham pouco a ver com o Beagle dos tempos modernos. O Beagle moderno é uma raça de cão originária do Reino Unido, embora a origem exata seja meio incerta. Os seus primeiros registros escritos datam do século XV e há indícios que cães do tipo Beagle já existiam em Inglaterra no ano de 1016. Acredita-se que o Beagle moderno deriva dos antigos cães de caça ingleses como o extinto Talbot, que se acredita ter dado origem ao Southern, que é considerado um dos antepassados diretos do Beagle. Outra raça que terá feito parte desta composição genética terá sido o North Country Beagle, que possivelmente derivavam de cruzamentos do Talbot com galgos e eram um cão muito apreciado em Yorkshire, por meados do século XVIII. Outra raça que se acredita que contribuiu para a genética do Beagle atual é o Harrier, porém, este também tem uma origem muito incerta. Em 1830, um reverendo chamado Philip O'Neill estabeleceu uma matilha de Beagles e acredita-se que essa matilha tenha sido a base do Beagle atual, embora os detalhes dessa linhagem não tenham sido registados. Os Beagles de Philip, Old English Beagles, como ficaram conhecidos, eram totalmente brancos e tinham uma altura de cerca de 25 cm. A Cernalha, o príncipe Alberto, marido da rainha Vitória, tinha também ele uma matilha de Beagles tal como Philip e Lord Winterton. Este interesse da realeza pela raça pode ter sido fundamental para salvar a raça da extinção, recuperar a sua popularidade e levar ao desenvolvimento que criou a raça conhecida nos dias de hoje. Em 1840 começa a aparecer um padrão de Beagle, porém ainda havia muita variedade em tamanho e confiabilidade na raça, tal como em outras características. Foi também nesse ano que os primeiros Beagles começaram a ser exportados para os Estados Unidos. Em 1856 Henry Walsh, editor da revista The Field, escreveu o livro Manual dos Desportos Rurais Britânicos, onde classificou 4 variedades de Beagle: o médio, o anão, o Beagle raposa, que deu origem ao atual Foxhound, e o Beagle Terrier, que era o cruzamento entre qualquer dos Beagles e qualquer cão da família dos Terriers. Em 1887 existiam 18 matilhas de Beagles em Inglaterra, e no ano seguinte, em 1888 foi criada a Associação de Mestres de Harriers e Beagles com o intuito de promover os interesses da raça e estabelecer um estalão definitivo. Apenas 14 anos depois, em 1902, haviam já 44 matilhas de Beagles. Os primeiros cães a ser exportados foram adquiridos única e exclusivamente para a sua função original, a caça. Esses primeiros cães importados nada influenciaram na raça atual. Só 30 anos mais tarde, na década de 1870, é que, pelas mãos de Richard Howard, foram importados para os Estados Unidos os primeiros cães, para o Illinois, com o intuito de continuar com o desenvolvimento da raça. Esses cães terão sido os precursores do primeiro estalão de Beagle americano, ligeiramente mais alto e rápido que o Beagle inglês. Em 1884 o Beagle foi aceito como raça pelo American Kennel Club. Inicialmente o Beagle tinha 2 variedades, o de pelo curto como conhecemos hoje, e o de pelo áspero, que terá sido absorvido pela variedade que conhecemos hoje. A última aparição dessa variedade foi em 1969. Aparência física. O Beagle é um caçador compacto e robusto, dando a impressão de qualidade sem rusticidade. A altura à Cernalha varia nos machos entre 36 a 41 cm e das fêmeas entre 33 a 38 cm. Os machos pesam entre 10 a 11 kg, as fêmeas entre 9 e 10 kg. A cabeça é de comprimento moderado, boa massa, sem cair no rústico, sendo mais refinada nas fêmeas, sem rugas ou dobras. Crânio suavemente arqueado, de largura moderada, com a crista sagital levemente marcada. Orelhas, longas, de extremidades arredondadas, quando medidas, seu comprimento deve atingir próximo à extremidade do nariz. De colocação baixa, delgadas, graciosamente caídas rentes à face. Stop, bem definido, situado à meia distância da trufa ao occipital. Focinho de boa massa, os lábios descem lateral e moderadamente. A trufa é larga, preferivelmente preta, sendo admitida uma cor menos intensa em cães de pelagem mais clara. Narinas bem abertas. Olhos, relativamente grandes, de inserção no plano da pele, bem separados, castanho escuro ou avelã e de expressão meiga e suplicante.
focinho, dentes alinhados, inseridos ortogonalmente em maxilares fortes, com dentadura completa, mordedura articulada em tesoura perfeita, ou seja, os incisivos superiores sobrepõem-se aos inferiores em contato justo. Pescoço, suficientemente longo, de modo a facilitar o farejamento da trilha, ligeiramente arqueado e apresentando ligeira barbela, que é aquele papo no pescoço. Os braços ou membros anteriores têm ombros bem angulados, sem serem carregados. Os braços são retos e aprumados, bem ajustados ao tronco, boa substância e ossatura de secção redonda, sem afinar para baixo. Metacarpos curtos. Cotovelos firmes, paralelos e corretamente direcionados para a frente. A altura do cotovelo fica aproximadamente na metade da altura da cernalha. As pernas, ou membros posteriores, possuem coxas bem musculadas, joelhos bem angulados, jarretes firmes, curtos e paralelos. Tronco, com a linha superior reta e nivelada, o nível do peito abaixo do cotovelo, as costelas bem arqueadas e bem anguladas para trás e o lombo curto, formam um conjunto bem balanceado. O lombo é forte e flexível e o ventre moderadamente esgalgado. As patas devem ser compactas, firmes, dígitos bem arqueados com almofadas fortes, sola dura e resistente, patas arredondadas e unhas curtas. A sua cauda é espessa, de comprimento moderado, colocação alta, portada empinada sem se curvar sobre o dorso, nem inclinada para frente desde a raiz. Bem revestida de pelos, ligeiramente mais longos na face ventral. Movimentação, com desenvoltura, passadas fluentes, com longo alcance nos membros anteriores, que trabalham em planos paralelos, corretamente direcionados para frente, e forte propulsão nos membros posteriores. A linha superior mantém-se nivelada e firme, sem qualquer indício de oscilação. Pelo com duas camadas, curto, fácil de cuidar, denso e resistente às intempéries. O Beagle pode ter todas as cores reconhecidas para os hounds, exceto a cor fígado. A extremidade da cauda é branca. Qualquer desvio nos termos deste padrão será considerado como falta e penalizado na exata proporção de sua gravidade. Temperamento e caráter. Um cão ativo e energético de temperamento equilibrado, amigável, que não deve apresentar agressividade nem timidez extrema, o que são consideradas faltas graves. Atrevido, alegre, energético, determinado, e louco por comida, o que faz dele uma raça fácil de ensinar, embora possa por vezes ser teimoso. O Beagle pode não só servir para caça como também para detecção e, é claro, companhia. Devido ao seu alto nível de energia, o Beagle precisa de passeios e exercício diário, para não se tornar destrutivo e incômodo dentro de casa. É preciso ter em conta que são cães com o propósito de caça. Prepare-se para um cão que não tira o focinho do chão e quando o Beagle detecta um rastro que lhe interessa esquece todo o mundo à sua volta, o que pode acabar por colocá-lo em risco. O facto de o Beagle ser um cão de matilha, faz com que seja muito fiel à família e propenso a dar-se bem com outros cães. Além do mais, é uma ótima companhia para crianças, pois é bastante tolerante ao comportamento das mesmas, porém vale ressaltar que temos de ensinar as crianças a interagir com os cães de forma calma e educada, para evitar acidentes e traumas para ambas as partes. Vale ressaltar que para qualquer cão, a educação e treino são sempre essenciais para fazer sobressair as características desejadas e remover as indesejadas. Saúde e cuidados. O Beagle é no geral um cão saudável, que requer mais preocupações com a sua condição física do que com a saúde em si, visto ser um cão com tendência ao sobrepeso. As cavidades auditivas requerem algum cuidado e limpeza frequente para evitar otites, às quais a raça é propensa. Para além das otites e do excesso de peso, o Beagle pode ainda sofrer de doenças oculares, doença de Lafora, ataxia e síndrome da dor do Beagle, e tal como qualquer cão deve ter sempre acompanhamento veterinário. Por agora é tudo. Chegamos ao fim do nosso vídeo, obrigado por assistirem e não se esqueçam de clicar no botão de gostei. Tem alguma dúvida sobre cães? Há alguma raça sobre a qual gostava de aprender? Inscreva-se e deixe a sua sugestão nos comentários. Até ao próximo vídeo.